Buenas tardes! Está no ar mais um 3x4, podcast de política do Brasil. De fato, estamos ao vivo no formato videocast, então você pode nos escutar e também nos assistir no YouTube do Brasil de Fato, onde estamos transmitindo ao vivo o programa e também nas nossas redes sociais. Você pode escutar o 3x4 também na rádio 98.9 e lembrar que o nosso programa fica disponível após o encerramento nos principais tocadores, entre eles o Spotify. Mande sua mensagem, entre em contato conosco, uma crítica, sugestão, pergunta, participe. Leremos no ar a sua interação aqui com o 3x4. E olha, hoje nós vamos falar sobre o aumento do feminicídio no Brasil, nos casos de feminicídio no Brasil. No último domingo, dia 8 de março, nós vimos uma série de manifestações em todo o país. Mulheres em diversas capitais protestaram contra o aumento do feminicídio. O Brasil registrou, vejam só, em 2025, o maior número de casos de feminicídio da última década. Casos de mulheres, é importante lembrar que feminicídio são os casos de mulheres assassinadas por razões de gênero. E isso tem aparecido quase que diariamente no noticiário nacional. Especialistas alertam para dois problemas. A dificuldade de produzir estatísticas confiáveis e os limites das políticas públicas de enfrentamento. Por que os casos continuam aumentando? O problema está na falta de prevenção, na subnotificação ou nas falhas do sistema de justiça? E quais caminhos podem ser tomados para reduzir a violência de gênero no Brasil? Para analisar todos esses aspectos e nos ajudar a encontrar algumas dessas respostas, trouxemos aqui a doutora em Demografia pela Unicamp e consultora em Gênero e Raça da Fundação Friedrich Ebert Brasil, Jaqueline Ferreira Romeo. Ela que é autora da pesquisa Quem são as mulheres que o Brasil não protege? Uma análise interseccional dos feminicídios, que foi lançado em novembro do ano passado. Jaqueline, muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite do 3x4 do Brasil de Fato e estar aqui conosco nesta tarde. Obrigada, Igor. Boa tarde a todos. Uma honra poder contribuir, para a gente entender o que está acontecendo no Brasil hoje, de acordo com todo o processo mesmo de sucateamento da vida das mulheres no Brasil. Legal. Jaqueline, queria abrir te perguntando justamente sobre esse aumento exponencial nos casos de feminicídio no Brasil. Vou pedir licença para ler os dados. Em 2025, nós tivemos 1.568 mulheres assassinadas no país, um aumento de 4,7% em relação a 2024, quando 1.492 mulheres foram assassinadas no Brasil. É importante dizer que esse é o maior número desde o início da série histórica, que é o marco, o registro é o ano de 2015. É, é uma escalada impressionante, né, Jaqueline? E na tua opinião, de fato, nós estamos diante de um aumento no número de casos de feminicídio, ou o que nós estamos vendo são as estatísticas recuperando o espaço que havia da subnotificação? São as duas coisas, né? Primeiro que o feminicídio ele é o último ponto, da linha de violências contra a mulher que a gente tem. Então, tem a violência sexual, a violência doméstica, a violência intrafamiliar, e nos seus casos mais agravados, ela gera a morte. E é assim que a gente entende o feminicídio. Então, antes da gente nomear feminicídio, a gente não tinha como saber quantas dessas violências se tornavam mortes. Então, a partir de 2015, a gente começa a notificar. E o aumento, de uma certa forma, também é a precisão, das instituições em poder categorizar feminicídios como feminicídios. Então, esse aumento de 500 para 1.500, ele é assustador, mas ele também tem a ver com uma capacidade institucional maior de classificar esses óbitos. Por outro lado, também há um aumento da violência de gênero. Então, por um lado, a categorização e, por outro lado, um aumento. O que eu vejo
ainda tem subnotificação. Porque se a gente vê os óbitos por assassinato mesmo de mulheres, a gente tem na saúde cerca de 3.500 assassinatos de mulheres. Cerca de 70% desses óbitos podem provavelmente ser feminicídios. Então a gente ainda está longe de ser capaz de tipificar todos os óbitos por feminicídios no Brasil. Então, esse número é imenso, esse número diz respeito ao aumento da violência de gênero, mas também ainda pode ser muito maior do que esse número que a gente está vendo. Ô, Jaqueline, uma dúvida. Quando nós falamos de subnotificação nos casos de feminicídio no Brasil, onde é que está o problema? Onde está o gargalo? É na formalização da denúncia nos municípios e nos estados, e aí a dificuldade que alguns estados têm de digitalizar e registrar essas denúncias, disponibilizá-las num sistema nacional que seja o de saúde, por exemplo. Onde está a maior dificuldade em identificar e catalogar essas denúncias? Esse problema está na segurança pública. O que acontece? Quando há o óbito por causas não naturais, né, por violência, ele tem um registro policial. Esse registro policial, ele tem uma natureza do crime. Então, entra como suicídio, homicídio ou feminicídio. Muitas vezes a delegacia, os investigadores, o próprio ML não é capaz de classificar esses óbitos como feminicídios e entram como outras causas, ou causas mal definidas, e isso gera subnotificação. Nem sempre o crime ele é autuado no momento. Então, agora mesmo nós estamos vendo um caso de suicídio, né, que foi autuado como suicídio na área da segurança pública, mas que provavelmente é um feminicídio. E aí, nesses números, nessas classificações, a gente perde a capacidade de saber quantos realmente dos suicídios, dos homicídios, eram em verdade feminicídios. Então, por isso é muito importante os dados da saúde pública, porque na saúde pública ele não precisa dessa classificação penal. Ele entra como violência, mortes por agressão física. E é esse o dado que é muito maior, é o dobro, mais do dobro, do que os dados da segurança pública. E aí que a gente fala, olha, provavelmente esse número vai ser muito maior, porque se a gente tem 3.500 óbitos que deram entrada na área da saúde como óbitos por agressão física, majoritariamente por armas de fogo, armas brancas, quer dizer, dentro dos domicílios, e a gente tem só menos da metade desses óbitos registrados na área da segurança pública, há um desnível aí, né? Há uma subnotificação. E é assim que a gente faz. Há uma diferença entre o número que se classifica, provavelmente pela saúde, e o que realmente se tem na área da segurança pública. E é por isso que a gente fala que é subnotificado. E Jaqueline, estou te escutando falar sobre justamente esse caminho que as vítimas percorrem. Eu queria entender contigo, o feminicídio ele acontece muitas vezes, ele é uma derivação de uma série de violências que antecederam o feminicídio propriamente, psicológica, patrimonial. Como geralmente acontece esse ciclo? E como as mulheres que estão nos escutando agora, como elas podem identificar que elas estão inseridas nesse ciclo da violência que pode terminar num feminicídio? É bastante complexo, né? O feminicídio ele não é tão previsível assim, né? Ele tem vários fatores e as ocasiões que acabam levando ao agravamento escalada até o último nível, né? Que é o extermínio dessa mulher. Mas antes há sinais, principalmente isolamento da mulher, né? Eu acho que numa relação conjugal ou ex-conjugal, quando se começa a ter um isolamento completo dessa mulher, é um red flag, né? Uma bandeira vermelha. A questão também do agravamento das violências, começa com agressões verbais às vezes, e aí vai escalando física, mas não necessariamente passam todas por esse percurso, né? Há mulheres que simplesmente só decidiram se separar, e esse foi o motivo que o alegado, né, pelo agressor para matar, exterminar essa mulher.
Então, não é tão previsível assim. Mas eu considero que o mais importante é informação, por isso programas como os de vocês é de extrema utilidade para informar a mulher para ela não esperar, que a mulher ela muitas vezes ela espera muito tempo, tenta resolver sozinha, não conta para ninguém porque ela é criminalizada pela própria situação de violência que ela sofre. Então, muitas vezes, a vizinha, os familiares criticam ela por ela continuar no relacionamento violento, ou por não tentar se separar, ou por manter contato com o ex, seja qual seja o motivo emocional, que o agressor sempre tem alguma estratégia para reaproximar, né, das vítimas. E as vizinhas, as colegas, as amigas, os familiares costumam a duvidar de que realmente aquilo é um agravamento ou que ela realmente esteja em ameaça de morte. Então, eu acho que um ponto principal é, primeiro, nós temos que acreditar na palavra das mulheres. Se você tem medo de ser morta, isso é um indicador de que você pode realmente estar sendo exposta a um risco de morte, né? Esse medo ele não vem sozinho, ele vem de vários fatores. É a violência psicológica, é a violência patrimonial de, né, retirar elementos, né, da vida da mulher, o controle das senhas do celular, e-mails, contas bancárias. Muitas mulheres elas não têm independência nas suas próprias finanças, né? O agressor ele domina a conta bancária, e aí fica muito complicado para a mulher conseguir sair de uma relação de agressão se ela nem sequer tem acesso ao dinheiro dela. E a gente às vezes pensa assim, não existe isso, mas existe sim, que existe essa ideia das contas do casal. E aí nisso é um agravamento de impedir que a mulher possa movimentar financeiramente, criar sua estratégia de sair de casa ou se independentizar, devido ao fato de que ela está sendo controlada, monitorada economicamente também. Então, existem vários indicativos, né? A chantagem com os filhos, as chantagens por conta dos outros familiares, né? Muitos não levam em consideração, mas uma mulher, ela cuida de várias outras pessoas, né, do entorno. E essa chantagem de quantas pessoas dependem de você faz com que você não possa sair de casa. E eu acho que isso é tudo, várias estratégias que a gente tem que empoderar essas mulheres para que elas possam se independentizar, né? Jaqueline, obrigado. Queria aproveitar, convidar, já está conosco a Luciana Terra Villar. Eu não sei se é Villar, se é Vijar, vou tirar a dúvida com ela agora. Que é advogada especialista em direito das mulheres e diretora do Me Too Brasil. Luciana, é Vilar? É Vilar. Ah, perfeito. Muito bem-vinda, Luciana. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Igor. Obrigada pelo convite, parabéns também pela iniciativa, porque a informação é poder, né? Então, quanto mais falemos disso, quanto mais informarmos, mais mulheres podem ser salvas. Legal. Luciana, queria já começar contigo. Estávamos, eu e Jaqueline, falando aqui sobre as dificuldades. Primeiro, tentando interpretar esses números assustadores que os balanços de violência trouxeram para a gente sobre 2025, mostrando o aumento exponencial nos casos de feminicídio. E, num segundo momento, a Jaqueline nos falava sobre as dificuldades das mulheres de notificarem o que está acontecendo, identificarem e notificarem. O Me Too surge justamente para receber, acolher, organizar, ajudar a organizar essas mulheres que querem falar, querem denunciar as violências que têm sofrido. Eu queria saber, Luciana, de vocês, onde vocês enxergam nesse caminho da denúncia as dificuldades, o que pode ser implementado que facilite que a mulher chegue até verbalizar a denúncia. Bom, nós temos uma lei como das mais protetivas do mundo, contudo, ainda falhamos muito em sua aplicação, seja na questão de estrutura e políticas públicas, seja no entendimento e na sensibilização do poder público e no atendimento a essa vítima. O projeto Me Too surge como uma forma de acolhimento e escuta centrada na vítima.
no sentido de ter atendimento com psicólogo, assistente social, orientação jurídica, para que a mulher se sinta fortalecida para seguir com aquela denúncia, porque a Lei Maria da Penha prevê, né, dentre os mecanismos, esse atendimento 360 graus, multidisciplinar, que é o que realmente faz a diferença, porque nós não estamos falando de agressores que são meros desconhecidos, como nós falamos, quando estamos numa situação em que é um furto, um roubo, em que, digamos que as vítimas são colaborativas. Nesse caso, como há uma relação envolvida, seja no âmbito social, afetivo ou familiar, e bem como sabemos, né, a nossa sociedade como se porta com as mulheres, tem a dependência emocional, econômica, a mulher também fica com aquela pressão de ter que segurar a família a qualquer custo. Então, infelizmente, o número de denúncias é aquém do que os casos que acontecem diariamente. E muitas vezes esse fortalecimento, esse encaminhamento para uma rede de proteção é importante, e porque para a mulher seguir com aquela decisão de romper com esse ciclo da violência, ela precisa estar fortalecida emocionalmente, sabendo dos seus direitos. Muitas vezes há uma questão patrimonial envolvida também, então ela tem que, de alguma forma, ter toda essa rede de proteção envolvida, e infelizmente no poder público não temos toda essa estrutura para acolhimento dessa mulher. Mas, de alguma forma, temos avanços, né, como a questão legislativa. Atualmente temos mais casas da mulher brasileira, né, nas capitais, para que realmente a mulher saia ali, após fazer uma denúncia, de pedir uma medida protetiva, saia acolhida e sabendo que todos e todas ouvimos essa mulher, seja poder público ou poder privado. Agora, Luciana, eu de algumas leituras que faço acompanhando o trabalho que mulheres que militam nesse, perdão, mulheres que militam nessa causa, eu observo que às vezes há um empecilho para a denúncia, que é quando no caminho da denúncia aparece um homem, seja o delegado, seja um promotor, seja um policial. Quanto hoje no Brasil é, os- toda essa cadeia da denúncia ainda passa por homens? Hoje já é possível que uma mulher receba, tipo, do momento que ela quer fazer a denúncia até a formalização, é possível que ela seja atendida somente por mulheres hoje no Brasil? Nas casas da mulher brasileira, essa orientação, né? Tanto que na casa da mulher brasileira não pode entrar homem, não entra. Se você for lá entrar, você não consegue, porque é um passo de acolhimento para a mulher. E isso é o que nós temos na teoria. Na prática, muitas vezes não é isso que acontece, mas já vi situações em que as mulheres foram atendidas por homem e foram muito bem atendidas. E atualmente, com essas determinações de protocolo de gênero, de julgamento sob perspectiva de gênero, então as decisões têm que, independente de quem for julgar, se for homem ou for mulher, e quem for entender homem ou mulher, eles devem seguir esse olhar e essa sensibilização quando acontecem casos dessa natureza. E mesmo, eu tenho pedir uma ajuda aqui para Jaqueline. Jaqueline, na recepção a essa denúncia, por exemplo, quando ela chega, uma mulher procura a delegacia do seu bairro e ela é atendida por um delegado, que tipo de relato vocês têm de como tem sido a recepção, o acolhimento a essas mulheres quando homens estão na chefia da delegacia? Como tem sido o procedimento? Há treinamento para esses delegados para que eles saibam lidar com esse tipo de situação? Olha, primeiro a gente tem evidências, né, científicas que comprovam que muitas mulheres, quando chegam à delegacia, elas são desestimuladas a registrar a queixa. Isso existe uma pesquisa de vitimização e acesso à justiça de 2009 da PNAD, em que foi avaliado que uma grande parte das mulheres deixam de fazer suas queixas porque são desacreditadas ou porque têm medo de que as suas queixas não sejam ouvidas. Então, existe uma barreira institucional aí. Para as mulheres negras, ela é maior ainda. Existe uma falta de habilidade de acolher as vítimas negras, porque se supõe, né, que a mulher negra
ela não é a vítima de agressões. E isso, o racismo institucional dificulta muito, principalmente mulheres negras e indígenas, a efetivar suas queixas. Mas a gente tem melhorado, tem muitos treinamentos, capacitações nas delegacias no geral, mas principalmente as delegacias das mulheres, que fazem treinamento contínuo com protocolo de gênero. Eu acredito que, na minha opinião, como uma pessoa que estuda esses casos, eu acho que deveria ter uma capacitação continuada, porque os agentes, eles mudam muito de posto, né? Então, você capacita um agora e ele muda de área. Então, o novo deve ser capacitado também. Então, essas capacitações devem ser continuadas. E escutei também das próprias agentes mulheres que há misoginia dentro da própria corporação, que diferencia as brigadas de gênero, né, as patrulhas Maria da Penha, do policiamento patrimonial. Então, a gente ainda tem que vencer as barreiras institucionais dessa diferença, né, dessa hierarquização entre a polícia de gênero e a polícia patrimonial, e também uma capacitação contínua desses agentes, porque eles mudam muito. Ô, Jaqueline, eu tava lendo sobre você agora de manhã, e observei, me corrija se eu estiver errado, por favor. Observei que você divide em 3 fases, né, os casos de feminicídio, da violência contra a mulher. É o doméstico, sexual e reprodutivo. Eu espero não estar equivocado nisso. Queria que você falasse um pouquinho sobre cada um desses processos, do que você chama dessas fases da violência contra a mulher, por favor. Sim, eu fiz essa tipificação porque na época que eu estudei ainda não havia a tipificação dos feminicídios no Brasil. Então, eu utilizei dados da área da saúde pública, as declarações de óbito, em que eles entram com outras classificações que diz respeito às classificações das doenças, né, o CID-10. E aí, dentro dessas CIDs, eu tentei investigar quais eram os óbitos que eram por razões de gênero. Então, eu descobri que as próprias explorações, os tipos de exploração que a gente tem contra as mulheres, eles se refletem também nos óbitos que as mulheres têm. Então, a exploração sexual, a exploração emocional, a exploração reprodutiva e a exploração doméstica, ela também se converte em óbitos, né? No seu caso mais agravado, ela gera óbitos. Então, o feminicídio reprodutivo é um tipo indireto. São as mulheres que, porque não tiveram acesso à saúde pública, né, morreram por aborto, pela própria causa de complicação na gestação, né, a mortalidade materna, mas principalmente pela falta de acesso a recursos. O feminicídio sexual é porque, infelizmente, o caso mais específico do feminicídio é o feminicídio que teve como meio de execução a própria violência sexual. Então, a gente tem várias crianças que morrem de violência sexual, mulheres adultas, a gente está vendo agora, e, infelizmente, é uma causa de morte que praticamente exclusivamente só afeta mulheres. E o feminicídio doméstico, que praticamente todas as mortes por agressão física contra mulheres se dão na residência. Então, criando uma prótese, residência, tipo de relação com o agressor, seja parente, ex-companheiro, companheiro, namorado, esse grupo é praticamente 70% dos agressores. Então, aí você consegue fazer uma diferenciação. E nessas 3 classificações que eu fiz, eu descobri que cerca de 70% das agressões, né, das agressões letais contra mulheres seriam feminicídios. E ainda mais, deveríamos acrescentar os feminicídios reprodutivos, que são todas as negações a planejamento familiar, direito ao aborto, casos de mortalidade materna evitável, que também indiretamente matam mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Essa foi a minha classificação. Legal, Eu defendi essa tese em 2017.
2017, quase 10 anos, né, Jaqueline? É assustador e é absolutamente constrangedor para mim, como homem. Tô aqui conversando com duas especialistas, mas é absolutamente constrangedor ver como um homem pode interferir na vida das mulheres de forma absolutamente violenta, controladora. E além de praticar a violência, evitar que ela denuncie, que ela se proteja, é assustador. E aí eu fico pensando, Luciana, vou até chamar aqui, a Ana Lúcia nos deixou um recado. Cadê a segurança? Cadê o governo nisto? Cadê o prefeito? Eu fico pensando que, Luciana, talvez o processo ele seja cultural, educacional, mas tem algo, enfim, que eu queria ver contigo, que é onde o Brasil está errando na prevenção ao feminicídio. Eu sei que eu fiz uma pergunta que talvez demorasse outras 2 horas, um programa inteiro para que você e a Jaqueline respondessem, mas se você puder nos dar algum caminho, onde nós erramos na prevenção, porque esses números estão muito altos, Luciana. Acredito que estamos errando na aplicação da lei, nessa estruturação, nesse acolhimento para a mulher, porque é muito difícil uma mulher denunciar esse tipo de violência. Então, quando a mulher chega numa delegacia e vai fazer uma denúncia tanto de violência doméstica ou violência sexual, ela tem que encontrar as portas abertas. E se em algum momento há algum tipo de julgamento, algum tipo de dificuldade, ela vai desistir de denunciar. Outro ponto importante também é que as penas para a violência contra a mulher, uma lesão corporal leve, por exemplo, que são a maioria dos casos, essa classificação também é algo próprio do Código Penal, entre leve, grave, gravíssimo, são alguns critérios, digamos que a lesão corporal leve, chamada assim pelo Código Penal, não que as lesões são leves, tem uma pena aí de 6 meses, uma média, né, de condenação de 6 meses em regime aberto. Se há um furto de um celular da mulher, a pena aplicada vai ser maior, vai ser no mínimo de 1 ano num crime de furto. Então, qual o valor que nós, enquanto sociedade, estamos dando para a vida das mulheres também, e que o patrimônio parece valer mais? Assim como todo esse investimento em políticas públicas. Há muitos pactos que são desenhados, muitos pactos são assinados, mas as mulheres não estão tendo esse investimento e tão pouco participando nos poderes de decisão, né? Então, mais importante também mulheres em cargos de liderança, em cargos públicos, mais mulheres juízas, desembargadoras, promotoras de justiça, delegadas. Também tem que haver uma valorização nessa classe, né, digamos assim, da Polícia Civil, que eu vejo que em muitas DDMs há, sim, um bom trabalho, mas que muitas vezes não há a estrutura necessária para que consigamos desenvolver ali um trabalho efetivo de um boletim de ocorrência bem feito, para que seja de alguma forma iniciado, né, um processo, isso falando quando a gente já está numa questão processual, né, ou de denúncia formal. Então, muitas vezes isso causa um descrédito, né, no sistema de justiça pelas mulheres. Vemos casos aí que muitos agressores são soltos ou nem são presos, ou que as mulheres são desqualificadas até perante a opinião pública por terem denunciado de alguma forma. Então, nós temos um problema estrutural enquanto sociedade, obviamente, né, de sempre ter esse julgamento em crimes contra as mulheres, e também temos um problema, né, de estrutura de políticas públicas também, bem como uma resposta penal que não é adequada para esses casos, né, de violência contra a mulher. Ô, Jaqueline, o homem é o autor da violência, o homem se coloca como obstáculo para a denúncia, e aí eu fico me perguntando, com já tantos anos estudando, pesquisando o tema, como a academia, como a vida política brasileira recebe a mulher que se dispõe a estudar o feminicídio, as causas do feminicídio, e que se propõe a estabelecer, a propor respostas que orientem políticas públicas, como o seu trabalho tem sido recebido,
e o quanto essa ciência produzida por você, ela tem sido, de fato, recebida principalmente assim, pela academia. Eu acho assim, é muito difícil ser uma mulher cientista, uma demógrafa, que trabalha com números, e mostrar para a sociedade que a estatística ela não é neutra. Então, quando você faz um indicador e você fala o índice de pobreza, no geral, sem levar em consideração que a maior parte dessas pessoas que estão abaixo do nível de pobreza são mulheres, você escolheu um lado. Então, eu acho que falta muito da sociedade adquirir um conhecimento de que a ciência não é neutra, a estatística não é neutra, a política não é neutra. Então, se a gente pode fazer indicadores desde um ponto de vista que inclua e exponha a problemática dos grupos que estão mais vulneráveis, dos grupos que estão mais atrás, né, de terem seus direitos garantidos, a gente avança na eficiência do Estado, na distribuição do bem comum, na possibilidade de avaliar, de monitorar, de planejar as políticas públicas. E eu acho que há uma subutilização da evidência que a gente produz, né? Eu produzi essa tese, eu tive sorte porque a Comissão de Políticas Públicas para as Mulheres do Senado, desde o princípio, já acolheram, porque tinha um descrédito, se o feminicídio deveria ou não ser uma tipificação penal, e elas utilizaram a minha tese. Então, eu tenho, na verdade, que agradecer que a minha tese foi utilizada, mas é complicado, né? Eu sou uma pesquisadora afrodescendente também, então assim, tem muitas barreiras, né, para a gente realmente conseguir colocar o nosso conhecimento, ajudar a sociedade da maneira que ela merece. Eu acho que a sociedade ela merece ter vozes diversas, porque as vozes diversas elas apoiam, né, a olhar todos os lugares das problemáticas sociais. E eu acho que o que eu produzi é um olhar desde um ponto de vista, né, de que realmente a violência atrapalha a vida das mulheres, mas da sociedade como um todo, e que se a gente consegue diminuir ela, né, através desse índice aí alarmante que é os feminicídios, que é o único que a gente vê mais realistamente, que há todos outros índices que não são vistos, a gente consegue melhorar outros indicadores, como, por exemplo, o indicador da vulnerabilidade econômica, o indicador da inserção da mulher no mercado laboral. Muitas mulheres não aceitam trabalhos noturnos, por exemplo, porque elas têm medo de ser vítimas de feminicídio. Então, a violência ela impacta todo o crescimento de um país. A violência de gênero impacta em todo o crescimento do país. A violência racial impacta em todo o crescimento do país. Hoje você pensa, vou descartar essas vidas, né, de meninos negros, de mulheres negras, que são 68% desses homicídios, desses feminicídios, mas existe uma problemática aí, a gente precisa das pessoas, as vidas importam, né, para o crescimento, para o desenvolvimento do país. Então, quando você reduz a violência, a letalidade, você não está só apoiando aquela pessoa individualmente, mas você está apoiando todo um desenvolvimento social do país, porque esses são indicadores de desenvolvimento social. E eu acredito que o trabalho das cientistas afrodescendentes, negras, indígenas, feministas, a gente traz pontos que ainda não foram resolvidos, porque fica no neutro, né? E o neutro ele não vê o todo, ele fala que é o todo, mas não está vendo a violência sexual, não está vendo a exploração dos territórios, não está vendo o impacto do câmbio climático na dengue, por exemplo, no tanto de deslizamentos, de enxurradas, pessoas perdendo suas casas, perdendo suas vidas. Então, acho que esses lugares marginais, né, da ciência, eles trazem propostas. Eu acho que a minha proposta é
com evidência, planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas através de indicadores, evidência, a gente pode transformar o nosso país para melhor, para que todos possam ter um bem viver, né? Uma vida melhor. Legal. Jaqueline e Luciana pediu uma licença para deixar um recadinho para quem nos assiste agora. O Brasil de Fato está com a campanha Apoia-se no ar. Então você que gosta, que consome o jornalismo, os conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato em suas redes sociais, podcasts, na rádio, pode contribuir com o jornalismo feito por nós aqui, apoia.se/Brasil de Fato, apoia a comunicação popular. Você que contribuir levará lembranças especiais aqui do Brasil de Fato. Aqui ao meu lado, errei hoje de novo, está o QR Code da campanha Apoia. Aqui, exato, aqui está o QR Code, aponte seu celular e vá diretamente para a página. Apoie o jornalismo feito pelo Brasil de Fato. Deixe também sugestões, críticas, perguntas, dúvidas. Estou aqui. Boa tarde para o Joaquim Silvino, que se manifestou aqui no nosso chat. Boa tarde, Joaquim, seja bem-vindo à nossa conversa. Eu estou aqui com a Luciana Terra Vilar, que é advogada, especialista em direito das mulheres e diretora do Me Too Brasil, e com a Jaqueline Ferreira Romil, que é consultora em gênero e raça da Fundação Friedrich Ebert Brasil. Luciana, queria falar, nós com bastante frequência celebramos a criação da Lei Maria da Penha no Brasil. Eu queria saber de você o quão efetiva é a Lei Maria da Penha ainda, se ela precisa ser aperfeiçoada, se há mecanismos que podem ser criados ainda para que essa lei ela consiga ser mais abrangente. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Maria da Penha para a gente, por favor. A Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores leis em proteção das mulheres do mundo. A meu ver, ela já teve as alterações importantes e decisões também importantes, como a abrangência de mulheres transexuais, né, de serem atendidas pela Lei Maria da Penha. Então, acredito que agora, às vezes fazem algumas alterações legislativas, mas nada que possa, de alguma forma, impactar realmente o que já acontece no cotidiano. A lei é de ampla proteção, não é uma lei que prevê crimes, os crimes são previstos, né, no Código Penal. O único crime previsto na Lei Maria da Penha é do descumprimento de medida protetiva, que também foi uma evolução legislativa importante, mas a lei já prevê todas as medidas de proteção para as mulheres, e que muitas vezes as mulheres nem sabem, né, que ali dentro de uma medida protetiva não é somente aquilo de afastamento do lar e não aproximação. Há também questões que envolvem direito de família, como visita aos filhos, e até é possível fixar dentro de uma medida protetiva uma pensão provisória para que a mulher consiga se restabelecer. A Lei Maria da Penha, ela prevê que ela seja aplicada de forma híbrida, ou seja, seja um juízo só, digamos assim, o criminal e o direito de família, para aquele caso, né, que envolve violência contra a mulher, mas infelizmente não temos no Brasil ainda varas híbridas de violência contra a mulher. O que temos, estamos falando de São Paulo, né, capital ainda que ainda estamos dentro, né, de um grande distrito, digamos assim, em que há uma vara de violência doméstica, mas só trata ali do crime. Ao mesmo tempo, as mulheres ficam peregrinando nas varas de família, porque na maioria das vezes há questões de direito de família a serem resolvidas, como guarda, pensão, patrimônio, e muitas vezes essas mulheres aí têm decisões até conflitantes, digamos assim, em que há uma medida protetiva em andamento, com suspensão de uma visita, né, para os filhos, que muitas vezes os filhos são vítimas indiretas daquela violência, ou porque presenciaram, ou porque estão no mesmo ambiente, ou porque muitas vezes também foram agredidos. Mas, infelizmente, nós não temos essa interlocução, digamos assim. Estou falando de mulheres que muitas vezes não têm ali uma assistência jurídica em que é preciso, né, despender
algum valor financeiro, porque há uma diferença quando você é assistido com uma assistência jurídica e quando não é, porque precisa ter essa interlocução entre decisões. Isso a gente está falando de São Paulo, Grande São Paulo, sem falar nas cidades do interior do Brasil. Aí eu já atendi casos em que nem delegacia da mulher tinha na comarca ali, digamos assim, e a mulher teve que ir numa cidade ao lado para conseguir abrir um boletim de ocorrência, esperando ali muito mais tempo que o necessário, porque era uma delegacia comum, mas ela conseguiu de alguma forma. Então, o que falta mesmo, né, na Lei Maria da Penha é sua efetividade, uma estrutura melhor para a sua aplicação, porque ali tem muitos mecanismos importantes de proteção para as mulheres, mas que, infelizmente, na prática, nós não conseguimos uma aplicação efetiva. Luciana, como é que o processo que chama revitimização, né? É quando a mulher ela é obrigada a repetir a violência que ela sofreu para diversos atores do sistema judiciário, né? Isso gera algum impacto, por exemplo, desistência nesse processo? É a rota crítica da violência que a gente chama, né? Porque no primeiro momento ela vai ter uma delegacia e conta. Aí ela, se foi uma lesão, se foi um crime ali que deixou marcas, digamos assim, ela tem que ir até o Instituto Médico Legal e contar novamente. Aí depois ela volta na delegacia, porque eles pedem para deixar uma guia na delegacia. Aí vai lá, deixa na delegacia. Aí depois ela é chamada para contar novamente dentro do processo judicial, ou muitas vezes até dentro ali daquele mesmo, né, naquele inquérito policial, digamos assim, ela fala de novo. Aí depois tem a audiência, em que demora também um tempo até essa audiência acontecer, e ela fala de novo. E muitas vezes essas violências trazem traumas, em que a narrativa da vítima não costuma ser linear. Muitas vezes, como ela está num trauma, num processo de pós-trauma, muitas vezes ela tem um esquecimento, ela confunde os fatos, ela não consegue muitas vezes falar sobre datas, horário, muitas vezes isso é de alguma forma exigido dela, e aí quando ela desiste muitas vezes no meio do caminho de seguir, porque ela está realmente esgotada emocionalmente. Já tem outros países em que aquele depoimento da mulher é gravado na própria delegacia e é usado durante todo o processo, o que de alguma forma já deixa sem ser revitimizada, que na verdade é uma violência institucional, né? Essa revitimização para a mulher. Muitas vezes pedem estudo social em que ela tem que contar novamente para assistente social, para psicóloga, tudo que aconteceu. Então, isso é bem complicado e uma forma também de demorar para que esses processos tenham aí uma finalização, e muitas vezes as mulheres que denunciam, elas querem sim um processo finalizado, querem se sentir ouvidas, querem entender que a justiça foi feita para elas também, porque muitas vezes até o próprio agressor desacredita, né? Ali muitas vezes debocha, fala que não vai dar em nada. Então, a maioria das vítimas, quando faz uma denúncia, ela quer ter que ali tenha um encerramento do caso, que isso seja de uma forma rápida e eficaz, até porque o acesso à justiça é direito de todos, mas infelizmente não é sempre que isso acontece quando a mulher não tem a devida orientação. Por isso que temos os projetos, que todos são gratuitos para as mulheres, de forma todas voluntárias, entre advogadas, assistentes sociais e psicólogas, porque uma conversa, uma orientação, um acolhimento faz toda a diferença quando a mulher faz essa denúncia numa delegacia, que ela já vai saber como tem aquele processo, como que vai ser, e até mesmo dos direitos que são resguardados a ela, porque em alguns casos eles não querem nem abrir o boletim de ocorrência, ou falam que é não criminal, e a nossa orientação é sempre que insista, ela pode ir em qualquer delegacia também, muitas vezes falam, né, ela vai numa delegacia, não é aqui, é na outra, mas não, o lugar que ela foi, ela tem o direito de ter esse boletim de ocorrência aberto, e depois, obviamente, né, o sistema interno da polícia vai, de alguma forma,
destinar, né, a área responsável, e caso isso não aconteça, né, a sua orientação é sempre acionar a Corregedoria da Polícia Civil, e para que ela realmente não tenha essa rota crítica de ficar indo para vários lugares ao mesmo tempo. Eu, quando estava trabalhando no roteiro junto com Camila Salmazo, nossa diretora, Letícia Holanda, nossa produtora, eu fiquei realmente, Luciana, pensando nisso, lendo sobre esse processo de revitimização, o quanto não seria útil, eu não sei o quanto juridicamente, o impacto jurídico disso, mas gravar um depoimento e que ele seja repercutido durante todo o processo que acompanha essa vítima, né? Ainda no bojo da Lei Maria da Penha, Jaqueline, queria falar contigo sobre as medidas protetivas. O levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Retratos do Feminicídio no Brasil, ele mostra que em 16 unidades da federação, vou pedir licença novamente para ler, 13,1% das vítimas tinham medida protetiva de urgência vigente no momento do feminicídio. Estados como Acre chega a 25% esse índice, no Mato Grosso 22% e em São Paulo 21,7% na capital paulista. São algumas das regiões que têm médias acima da média nacional. Jaqueline, eu queria... Como funciona exatamente a medida protetiva? Porque é um índice muito alto de quebra da medida protetiva. Essa medida protetiva ela é garantida pelo Estado como? Um policial acompanha essa mulher? É uma ronda policial que passa uma vez por dia na casa dela? Como é que funciona a medida protetiva? De fato, ela consegue garantir a segurança de uma mulher no Brasil? Acho que primeiro a gente tinha que pensar na questão da institucionalidade. Por mais que a gente tenha o direito de registrar a medida protetiva, a gente não necessariamente tem a capacidade numérica de policiais, de rondas, para monitorar essas medidas. E isso gera essas quebras todas que vocês estão vendo aí. Se a gente vê o estado do Acre, tem 3 delegacias das mulheres para um território, um número imenso de mulheres. Então, o número de equipamentos não é suficiente para cuidar da quantidade de mulheres em necessidade de atenção e proteção. Então, é esse o desnível. Você tem o direito, você registra, você adquire a medida, mas a institucionalidade não é capaz de averiguar se ela está sendo cumprida ou não, e os mecanismos falham entre você ter o direito e você ter efetivamente o direito. É como a professora Luciana, que pode explicar melhor, ela falou, as políticas estão aí, tá, um monte, são elogiadas no mundo inteiro, mas a implementação ela depende de uma institucionalidade muito maior do que se tem. Camila, Vamos pegar um exemplo de Minas Gerais, que é um número alarmante de feminicídios. Nós temos 853 municípios e 14 unidades da Delegacia Especial da Mulher. Então, não é possível, né? Humanamente, o corpo policial não é capaz de fiscalizar a quantidade de necessidades que as mulheres de Minas Gerais, por exemplo, têm. E isso gera as mortes, porque entre a fiscalização e o feminicídio, o tempo conta. Então, esse delay entre poder contar com a polícia e realmente a medida funcionar, porque tem que ter alguém ali para amparar, para intermediar essa relação, ela não é efetiva para todas as mulheres. Você tem capitais onde isso funciona, a gente tem São Paulo, que tem as guardiãs, Maria da Penha, a gente tem corpos especiais de policiamento de gênero em alguns municípios, agora não em todo o Brasil, e aí a gente perde essas mulheres, né? Então existe uma diferença entre a relação entre a realidade e o direito, né? Não tudo que elas têm direito realmente é real, né? Então a medida ela só pode ser efetiva se tiver o monitoramento. Agora, eu acho que a professora Luciana pode explicar melhor, mas é mais ou menos isso. E, infelizmente, nas periferias tem um menor monitoramento.
nas zonas rurais. E esse espaço, por exemplo, vamos num Acre, que às vezes a mulher ela tem que andar, tomar uma condição de 3 horas para chegar até o centro da cidade, isso já desanima a mulher a ir procurar ajuda e ela fica em casa, ela espera e na espera pode acontecer o pior. Acho que a professora Luciana pode explicar melhor, que ela é advogada. Isso, professora, se quiser complementar, por favor. As medidas protetivas são um instrumento importante de proteção, porque até tem uma pesquisa do Ministério Público, Raio-X do Feminicídio, em que 95% das mulheres que foram efetivamente vítimas de feminicídio, elas não tinham medida protetiva. Mas nós falhamos na fiscalização. Por quê? Porque atualmente até veio uma alteração legislativa sobre o uso da tornozeleira eletrônica para os agressores. Não são em todos os lugares em que há a Guardia Maria da Penha, mesmo com a tornozeleira eletrônica, essa comunicação muitas vezes não é de forma imediata e rápida, a ponto de ter uma intervenção para de alguma forma, cessar aquela violência e impedir aquele feminicídio. Vimos recentemente aqui, na Grande São Paulo, o caso do agressor que tinha medida protetiva, entrou no shopping armado e matou a mulher dentro da loja que ela trabalhava. Então, essa fiscalização rápida, essa intervenção rápida faz toda a diferença. E, infelizmente, nós não temos ainda os instrumentos necessários para isso, mas quando há uma efetividade da Guardia Maria da Penha, que sempre ronda ali, onde a mulher está, há também em São Paulo um aplicativo, que acho que é o SOS Mulher Segura, que vem até quando pede uma medida protetiva, em que é possível a mulher acionar ali, de alguma forma, nessa fiscalização da medida protetiva, mas como bem falado pela professora Jaqueline, nós também temos questões de regiões e de vulnerabilidades sociais. Por exemplo, muitas vezes não consegue nem intimar o agressor dessa medida protetiva. Por quê? Porque estão em regiões, às vezes, muitas vezes, em que é dominada por alguma organização criminosa, então o oficial de justiça não consegue nem entrar naquela região, muitas vezes não consegue, de alguma forma, ter esse contato ali com o agressor, porque uma questão também na prática, eu estou falando por conta dos processos, de ficar, de fazer boletim de ocorrência, processo todos os dias, em que o entendimento da justiça é que se o agressor não é intimado efetivamente por oficial de justiça, a medida protetiva ela não pode depois noticiar um descumprimento, porque é como se não tivesse ainda a devida validade, porque o agressor não foi notificado. E muitos fogem da notificação, o oficial de justiça também muitas vezes não consegue entrar nos bairros, nas comunidades, muitas vezes se há facções ali, muito menos. Então ainda nós temos muitas falhas estruturais e sociais mesmo, em que há uma diferença para essa efetividade da Lei Maria da Penha, infelizmente. Agora, então, Jaqueline e Luciana, vou aproveitar que eu tô com a Luciana na tela, então começo com ela. Estamos chegando no final aqui, então vou pedir que nessa próxima questão, se vocês conseguirem elaborar com um pouco mais de rapidez para a gente poder encerrar o programa, mas é extremamente importante. É comum, eu tenho uma dúvida, assim, sabe? É muito comum que a imprensa registre casos de violência, feminicídio, mas aqui eu queria falar especialmente de casos de violência contra a mulher que não terminam em morte. É muito comum que a imprensa explore o rosto das mulheres, explore as marcas deixadas no corpo dessas mulheres. Queria que vocês falassem sobre o impacto que tem na vida da mulher que está denunciando e está sendo exposta ali, e a que está assistindo. Isso mais ajuda ou isso mais coíbe a denúncia? Luciana, por favor. Atualmente a violência ela é televisionada, digamos assim, que antigamente não tinham celulares, não tinha essas gravações. Tem dois pontos, um que pode ser até positivo para garantir a punição, digamos assim, como nos casos que acontecem em elevadores, porque ou quando há essa filmagem, porque é uma violência que acontece entre quatro paredes, não tem testemunhas.
e deixa muitas marcas. Mas, por outro lado, também há, de alguma forma, essa exposição indevida, né? Enfim, não são todos os meios de comunicação, mas sempre há esse sensacionalismo, essa exposição indevida ali da imagem da mulher que é agredida e já está numa situação vulnerável. Então, assim, essas notícias têm que ser vinculadas de forma responsável, somente para o caso, né, de realmente expor o agressor, porque muitas vezes são agressores também conhecidos e que devem ser expostos, né, com a sua devida cautela e, de alguma forma, as mulheres devem ser, né, as realmente protegidas de toda essa questão midiática envolvida também. Jaqueline? No meu caso, eu sou completamente contra essa exposição exacerbada da violência, né? Como se fosse uma agressão eternamente contra a mesma mulher, reprisando. Eu acho que isso naturaliza as violências, né? Acostuma as pessoas a assistirem e colocarem como entretenimento ver uma mulher sendo espancada, sendo assassinada, sendo arrastada. Eu acho que existem dispositivos eletrônicos, né, digitais, capazes, né, de localizar esses vídeos e derrubar. Seria o Deep Learning, né? Eles têm a visão computacional que poderia desenvolver técnicas de quando encontrar cenas de agressão ou exploração do corpo nu da mulher sendo arrastado, por exemplo, derrubar esses vídeos. Eu acho que é possível a gente lutar contra a violência doméstica sem expor tanta agressão, tanta violência, tanto sadismo com a condição e a humilhação das mulheres, a tortura das mulheres em mídias sociais de entretenimento. Eu realmente não compreendo por que fazem isso. Eu acho que alimenta o lado sádico do ser humano em ver uma pessoa em sofrimento. Eu acho que isso deveria ser repensado tanto pelas mídias sociais quanto pela imprensa mesmo. A gente era tão contra, né, as notícias populares, que era o jornal que espremia e saia sangue. Por que agora a gente está interpretando diferente, né? O que mudou? Eu me questiono muito sobre isso. Obrigada. Tá certo. Jaqueline, Luciana, muitíssimo obrigado. Eu sei o quão complexo e o quão difícil, inclusive emocionalmente, é falar sobre esse assunto, e essa semana em especial, esse começo de mês em especial, acaba gerando, imagino que uma série de emoções, ler, reler depoimentos, participar de encontros em que esse tema vem à tona. Agradeço a disposição, a paciência de estar aqui conosco e dialogar sobre esse importante tema para o país. Obrigada, Igor. Parabéns, Jaqueline, pelo seu trabalho, tá? Obrigada, Igor. Obrigada, Luciana. Foi um prazer conversar com vocês. E parabéns a todos que estão envolvidos na luta pelo fim da violência contra a mulher. Legal. De minha parte, mais uma vez, só reforçar o constrangimento que nós, homens, sermos parte, a mais relevante parte desse problema. E é fundamental que, sendo parte do problema, também estejamos parte da solução nos grupos. Todos nós integramos grupo de futebol, o grupo dos amigos que vai no bar tomar uma cerveja, que vai participar do culto da manhã na sua igreja, da missa do domingo na sua outra profissão de fé. É fundamental que o gracejo, que é brincadeira, não seja recebido com risada. É fundamental que façamos entre nós, homens, sempre o alerta. Esses números são assustadores e eles são culpa nossa, né? O Brasil de Fato, então chega aqui ao final o podcast 3x4 do Brasil de Fato. Siga acompanhando o noticiário do país no brasildefato.com.br. O 3x4 é apresentado por mim, Igor Carvalho. O roteiro de hoje foi escrito por mim, Igor Carvalho, Camila Salmásio e Letícia Holanda. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari. A direção é de Camila Salmásio, a produção de Letícia Holanda. A trilha sonora original é de Alejandra Luciani, os trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega, a identidade visual de Rafael Canoba.
No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury e a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e do Lucas Stanislau. A direção executiva é da Nila Fidelis. Até terça que vem, ao vivo, 3 horas da tarde.